Então, boa tarde, vamos começar a quinta aula aqui, retomando então da conexão VPN, tá? Que é o ponto principal aqui para a gente seguir o caminho do curso, tá? Então aqui nós temos no roteiro, né, que está aqui na parte 1 do capítulo 6, máquina virtual. Então, para entrar nessa máquina virtual, o primeiro passo é entrar aqui na ID USP. A gente entra aqui. E vai no primeiro acesso, tá? Então, você clica em primeiro acesso, coloca seu número USP, coloca seu e-mail que você usa normalmente, né? Não é e-mail USP, nada disso. Seu e-mail para receber a informação aqui com a sua senha, tá? Então, se colocou aqui, vai colocar o seu e-mail alternativo. Então, se eu fosse preencher aqui, só para parar de pular aqui, tá? Meu e-mail alternativo, não pode ser o USP, é o ponto USP, arroba, gmail, qualquer.com, tá? Isso seria que a USP chama e-mail alternativo. Presta atenção para colocar o e-mail certo, né, que eu já errei aqui. Diz que não é robô e solicita a senha única. Isso o sistema envia para vocês uma... Só dar permissão dentro. O sistema vai enviar para vocês um link para vocês cadastrarem uma senha única. E se vocês perderem essa senha, vocês têm o e-mail alternativo, que já vai ficar cadastrado, e tem que ser usado ele para recuperar a senha, que ele vai mandar para refazer a senha nesse e-mail alternativo. Tá? Então, aqui é só solicitar a senha, como eu já tenho, não vai acontecer nada aqui, ele só vai dar um erro, tá? Ó, em instantes, não, até que foi. Em instantes você receberá um link no e-mail para gerar uma nova senha única. Tá? Como eu já tenho, é gerar uma nova. Aí vocês vão gerar essa senha. Tá? Alguém chegou até esse ponto? Sim, professor. Tá? E aí você tem a senha já, Patrícia? Já. Ah, então tá. Alguém ainda não tem essa senha USP? Tá? Se não tiver, começa a providenciar. Aí, depois disso, é que nós vamos para a senha da máquina virtual. Isso foi enviado, né? Procura aí no meu e-mail edsilva@usp.br, tem algum desses e-mails que foi enviado para vocês. Com o meu e-mail tem lá o login da máquina virtual e outra senha, tá? Então, só para retomar, né? Porque esse monte de senha? Daqui é uma camada. Você precisa entrar na USP, com essa senha USP, e depois precisa entrar na minha máquina virtual que fica dentro de um computador da USP. Tá? É um pedaço lá dela, lá que eu tenho um espaço lá para rodar os meus programas. Tá? Então, vocês precisam dessas duas coisas para irmos para o FileZilla, né? E daí eu retomo depois o pacote, etc., porque não faz sentido pegar o pacote e não conseguir transferir o pacote. Bom, feito isso, sempre a primeira coisa, vai trabalhar na máquina virtual, a primeira coisa, vocês vão aí, aqui no meu computador, no caso, aparece aqui, ó, essa bolinha aqui do Cisco, né? Ó, Cisco N-Connect, que está aqui no roteiro. Voltando aqui, ó. Você vai aqui, e-mail USP, cadastrou, né? Aí você vem aqui e cadastra o N-Connect para o Windows. É só baixar aqui, está no meu Drive, tá? E para quem utiliza MacBook ou iMac, é o Citrix, tá? Que vai fazer a conexão. Então, feito isso, no Windows ele aparece aqui embaixo. Tá? O ícone, geralmente, ele coloca aqui no meio dessa bagunça aqui de ícones de antivírus, o Team aqui da Microsoft, o Google Drive, né, outras coisas que você vão instalando. Se não achar este ícone, essa bolinha, vem aqui no Windows e
digita Cisco. Tá? Vai aparecer aqui, ó, é Cisco N-Connect, cliente de mobilidade. Tá? Bom, conectou, como é que faz essa conexão? Aqui hoje eu estou na USP aqui, ele vai preencher, tal, de vocês vai aparecer em branco aqui a primeira conexão, aí coloca vpn.semfio.usp.br e manda conectar. Tá? A hora que pede para conectar, ele vai pedir, coloca o número USP, o username é o número USP, e o password que vocês cadastraram como senha única da USP. Pede para fazer a conexão, e feita a conexão, deixa eu ver se ele conecta. Eu já estou dentro da USP aqui, mas vamos ver o que ele faz aqui, se dá algum erro. Nunca tentei fazer isso porque é redundante, né? Vai ter esse aviso aqui, a janela, aceita, se não aceitar, não conecta. Aí ele vai ativar o adaptador aqui. Aqui, vocês estão conectados. Aí abriu a janela, desconectar. Tá? Para desconectar, ou faz isso, ou se você desligar o computador, ou fizer logout, colocar para dormir, aí ele desconecta automático e ele vai ficar pitando essa janelinha aqui, se você quer conectar de novo. Então, pronto. Isso aqui é o primeiro passo. Entrou no ambiente USP, então, com VPN, FileZilla. Tá? Alguém ainda não instalou o FileZilla? Patrícia, já sei que instalou. Professor, Sim, Patrícia. nessa parte de entrar na máquina, né? Depois de colocar VPN e conectar. Só um instante. A senha é uma que você mandou no e-mail, né? Isso. E o login é o nosso número USP ou também é o que o senhor mandou lá? É o que foi no e-mail. Tá? Tudo que foi no e-mail. Então, existe o número USP e a senha USP, só para o VPN. Máquina virtual é outro login e outra senha. Pode falar, Carla. Tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Professor, é porque quando eu entrei, o senhor já havia iniciado a aula e eu não peguei a parte inicial. Mas eu queria ver com o senhor, não sei se o senhor conseguiu, se chegou para o senhor, eu passei a pasta, né, com os documentos que o senhor solicitou para o FileZilla. Consegui baixar o PUT direitinho. Deu um pouquinho de trabalho, mas passei, eu acho que uma tarde toda, mas deu certo. Conseguiu? Consegui, maravilha. Sim, professor. Baixar o PUT. Só não consegui transferir a pasta com os documentos do DOC para o PUT. Eu consegui apenas para o FileZilla. Ah, tá. Essa parte de transferência para o PUT ficou faltando. Tá. Então, deixa eu já te adiantar, aí você vai ficar feliz. Não ficou faltando, tá? Ai, que bom, professor. Se você entrar no PUT e digitar com a senha, obviamente, né? Essa carga toda de login e senha do PUT, e digitar LS, você vai ver todos os arquivos lá dentro. Por quê? Você já mandou para a sua área pelo FileZilla. É a mesma coisa. São dois comunicadores para a mesma área. Ai, que ótimo, então. Tá? O PUT, ele é rápido e prático para dar o comando, que todos os comandos são linhas de comandos, né? Que a gente vai copiar e colar. As linhas estão todas prontas aqui. E o FileZilla, como ele trabalha no sistema de janelas, né? Ele é para transferir arquivos da máquina virtual para a sua máquina local. Só isso. Ah, tá, professor, entendi. Certo? Então, tá bom, então. O PUT envia o comando e o FileZilla só faz o transporte da carga ali. Tá certo. Professor, só mais uma dúvida. Sim, Patrícia. Eu tentei acessar, né, com a senha, lá o login, e não tá indo. Tá. Você está conectado no VPN. Sim. Tá. E aí você está tentando conectar a máquina virtual. Tá. Então, vamos... você pode compartilhar a sua tela, porque daí eu já olho, vejo se tem alguma coisa errada. Vamos começar. Como é que eu faço? O FileZilla.
Peraí. Para compartilhar, tem uma seta aqui na base do Meet, tem uma carinha, né? Tem os emojis ali. Do lado, entre a mão e a carinha, tem uma setinha para cima. E você clica ali e compartilha a sua janela ou a sua tela. Peraí. E se você compartilhar o FileZilla, fica fácil. Só repete novamente onde é que é? Vai aqui, ó. Você tem o microfone, câmera, o Uhum. close, depois tem a carinha e a seta para cima. Ó. Sim. Eu vou parar de apresentar aqui, e aí você entra. Clica na seta, Uhum. ele vai abrir uma janela, aí você seleciona o que você quer mostrar. Vai Tá. aparecer 3 opções. Sim. Um tab, uma janela ou a janela inteira. O ideal é você pegar a Foi, ó. janela e só colocar o... Ah, já achou. Tá. Aí, ó. Esse é o sem fio. Tá. Aí você clica em conectar. Sim. Aí eu vou bem aqui no e-mail, que eu acredito que seja esse aqui. Isso, agora, aqui como você está compartilhando só essa janelinha, você teria que trocar para outra. Na janela que aparece, a hora que você pede, apareceu outra janela pedindo login, ou user, Sim. coloca Não seu tá número. aparecendo, não? Não, porque você só compartilhou a janelinha a primeira. Ah. Você teria que Aí, ficar trocando. Mas não precisa. Coloca o número USP e depois a senha USP. é o número USP, é? Isso. O seu user é só o número USP. Entendi. Agora cadê? E aí a E com a senha... senha que eu cadastrei, né? Isso, exato. Ah. Então acho que agora vai dar certo. Deixa eu ver. Onde que tá? Deixa eu ver aqui. Porque agora tem que... Aqui, né? Tá. Vou botar o número USP e a senha que eu cadastrei. Não, não foi não. Não, o que aconteceu? Não, login falhou. Falhou. Falhou o login. Tá. Pode ser... Faz tempo que você não reinicia o computador? Acredito que sim. Geralmente esse é os bugs que acontecem no Windows. Tá? O meu também às vezes falha. Tá? Aí tenta... que se tentar reiniciar Depois, agora, você vai perder aqui a sequência. Tem depois mais alguém? Isso. Aí no finalzinho, se der, a gente dá um tempinho, você reinicia e eu aguardo aqui a sua volta. ele tá pedindo até para atualizar. Tá. Então tá precisando dar uma dormida dele. Então é isso, né, professor? Lá naquela parte é colocar o número USP e a senha que eu cadastrei, né? Isso, exatamente. Está. Bom, feito isso, alguém mais quer tentar? Quer que eu acompanhe? Está com dificuldade? Professor, é o seguinte, quando eu tento baixar aqui o aplicativo, programa no caso, esse PUTT, Sim. no caso aqui o meu é para o Mac, né? Aí Certo. dá a mensagem, esse arquivo está infectado com vírus. Tá. Aí, Aí eu vou pedir o auxílio da professora Carla. Carla, será que você pode passar o link que você para o Felipe? Sim, Se você professor, sim, conseguir. Felipe. Felipe, na verdade, no Mac a gente não consegue baixar ele de uma página específica. A gente precisa mexer no terminal do software para eles poderem liberarem a função.
Eu também não sabia fazer, mas eu entrei em contato com o suporte da Apple e eles me passaram passo a passo. Demora um pouco, né? Foi tipo umas 3 horas para finalizar o processo. Ave Maria. Mas no noite, final dá tudo certo. Eita, rapaz. Se você quiser, eu posso lhe passar o contato. Pronto. Eu posso ter pular alguma etapa, mas se você quiser auxílio também, eu acho que agora eu já consigo fazer. Pois então tá, depois eu converso contigo para ver como é que faz, como é que eu faço da melhor forma, viu? Tá bom, Felipe. Obrigado. Obrigado, Carla. Nada Aí, para você. aí, continuando, Felipe, a senha USP você tem. Já tenho sim. Tá. Você Eu tentou consegui- fazer a conexão VPN? Então, eu consegui, eu já tenho assim a USP, já baixei esse FileZilla. A questão do VPN é que eu estou aqui nesse momento aqui no laboratório e a internet daqui ela é travada para alguns sites. Ele não está deixando Entendi. eu abrir a loja da Apple para baixar o aplicativo, esse aplicativo específico aqui, que é o Citrix, Isso. né? Certo. Pelo que eu observei aqui, não é para ter dificuldade. É só. Sim. Mas aí na hora que eu chegar em casa eu faço isso, porque aqui no laboratório a internet não permite eu travar. Tá legal. Então tá. Quem mais quer tentar? Ou já tentou? Então, de novo, a tarefa vai ficar no débito. Tá? Então, tentem fazer isso, né? Fazer essas conexões para a gente seguir em frente. Eu vou continuar colocando, né, as sequências, o procedimento, até para quem já está adiantado e seguindo, né? E para a gente não parar aqui. Aí, durante a semana, fico à disposição para vocês fazerem esse procedimento, tá? Para chegar até a máquina virtual que eu vou mostrar aqui hoje. Tá? Então, aqui tem a sequência, né? O PUT, o FileZilla e o Mac, cada um precisa resolver o seu aí, a configuração. O FileZilla, voltando aqui então, a hora que vocês tiverem, né? Aí tem alguém que está com o VPN conectado? Eu estou, professor. Certo. Você conseguiu passar o pacote de clonagem, passar tudo para a máquina virtual pelo FileZilla? Eu creio que sim. Tá. O que nós precisamos ter, tá? Então, no FileZilla, eu vou mostrar para vocês o que precisa ter lá dentro, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, aqui, a hora que eu abro... Professor, se o senhor estiver projetando sua tela, não está aparecendo. Obrigado, cara. Nada. Ele não entrou ainda. Está entrando agora. Tudo escuro aqui. Agora sim. Então, estão vendo o FileZilla agora, né? Sim, sim. Então, abriu aqui, voltando aqui, que muita gente ainda não viu, né? Nas aulas anteriores que eu já devo ter mostrado aqui. Do lado esquerdo, você enxerga o seu computador. Então, aqui, ó, tem meu drive, né? Minhas pastas aqui, a minha bagunça aqui, fica tudo desse lado. E desse lado aqui, ó, que está indicando não conectado, né? A qualquer servidor, é a máquina onde vai aparecer a máquina virtual após a conexão. Aí como que vocês vão fazer a conexão? Tá? Vocês vêm aqui em arquivo, gerenciador de sites, ele abre esta janela e vocês pedem um novo site. Tá? Cria um novo site, dá um nome para ele aí, meu nome, tá? E altera o protocolo aqui. Ó. Esse FTP não tem muita segurança, a gente passa para um protocolo mais seguro. Aqui nós vamos colocar o host, que é o IP,
da máquina virtual, que está aqui no conectado aqui, ó, o IP, tanto para o PUT, tá, é a mesma configuração, né, porque vai para a mesma máquina virtual, então o host com IP 200, 144, etc. Tá? Aí coloca aqui no FileZilla. Então aqui eu estou aqui no meu nome, editando, colo o host, a porta é pequenininha, já decorei, a 2253, pede uma conexão normal, pedir senha, interativo, tá? Deixa no normal, coloca o usuário, eu vou precisar da minha cola aqui, que essas senhas são um pouquinho absurdas, só achar a senha. Eu decoro, mas é tanta senha. Bom, vou digitar a senha aqui do doc. Doc é o meu usuário, tá? Aí vocês têm o usuário da máquina virtual que foi enviado para vocês. Tá? Professor, esse aí é o que foi enviado no e-mail também, né? Isso, esse é o do e-mail. Então, aqui aí onde tem lá na senha tem um asterisco. Cola com asterisco também? Isso, coloca o asterisco também. Tá? Então, aqui no caso, o meu usuário é doc, vocês têm o usuário de vocês, que deve ser parte do nome, coloca a senha, se tudo correr bem, é só conectar. Ó, conectou, já apareceu aqui, só baixar para ver se está aparecendo, a máquina virtual. Ó. Então, tem aqui o home, e eu tenho uma pasta que eu chamei de doc, tá? Então, tá aqui, doc, e aqui eu tenho os meus projetos, né? Então, aqui tem projetos de aluno, vai entrando aqui, vai ficando a minha bagunça privada aqui. E aí tem uma pasta aqui que eu vou utilizar, que é esse doc projeto Arginase, que já nem é Arginase, que eu já usei para um outro aluno, tá? A hora que eu abro esta pasta, tá? Eu tenho que conferir os arquivos aqui dentro, tá? Então, que arquivos vocês vão conferir? Primeiro, o pacote de clonagem. Vamos voltar lá para o pacote de clonagem para ver o que tem dentro do pacote de clonagem. E hoje eu vou aproveitar e explicar para vocês um pouco o que é cada um destes arquivos. Tá? Então, aqui eu configurei, tem o put, depois eu volto para o put também, que é uma parte, né? Tá? Então, ó, a hora que eu vou para a parte 2, né? Então, digamos que as duas senhas, os dois logins estão resolvidos. Conecta o VPN, entra na máquina virtual. Aí eu vou fazer o carregamento da máquina virtual. Tá? O que significa? Eu vou transferir os arquivos. Então, os arquivos que vocês criaram, ou deveriam até esse momento ter criado, né? Escolher a proteína, preparar para o docking, e nomear como RecCharge MOL2. Depois tem o LigCharge, depois tem o RecMS, isso são instruções ali da aula 3, 4 e 5, tá? Acho que 4 e 5. E o database, que foi aquela aula que nós desenhamos moléculas e eu ensinei vocês, ou pelo menos dei o roteiro, para fazer duas moléculas, pelo menos, que foram preparadas no Quimera, né? Tudo isso é preparado no Quimera. E depois nós organizamos no Word mesmo, como edição de texto, mostrei para vocês que aquilo lá tudo é texto, né? Esses arquivos de estrutura nada mais é do que um arquivo texto. Então, esses 4 arquivos são os que vocês preparam a partir da sua proteína de trabalho, tá? Pode falar, vai falar, o Douglas está entrando. E depois tem esse pacote para clonagem. Então, tem aqui 7 arquivos, tá? Que alguns deles dá para explicar o que é, os outros são partes dos cálculos, né? Mas esses 4 arquivos aqui, por exemplo, ó, in, SPH, grid.in, anchor.in, rigid.in, eu vou abrir cada um deles para mostrar para vocês o que tem ali dentro, que nada mais é do que instruções que o programa docking vai, e os intermediários até chegar no docking, cada um deles, né, cada comando vai utilizar como parâmetros, né, de cálculo de cada molécula, cada proteína que você colocar ali dentro.
Então, na hora que vocês clicarem aqui, ó, vocês caem no meu Drive, onde tem esse pacote de clonagem. Às vezes, pode ocorrer durante o download, né, se vocês fizerem o download de todos os arquivos de uma vez só, pode dar erro e ele ser transferido só o nome, vazio. Então, a primeira coisa é verificar se todos têm tamanho diferente igual a 0. São bem pequenos os arquivos, downloads uma piscada, né? Tá, então, são esses 7 arquivos, que eu vou conferir agora. Então, eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. Van der Waals, né, Amber, parâmetros de definição aqui do doc, cálculo de energia. Então, a hora que eu vou aqui no FileZilla, eu vou conferir se eu tenho esse VDW, tá? Está aqui. Depois eu tenho o rigid-in, está aqui. Depois o INSPH está aqui. Obviamente que vocês vão fazer uma pasta, né? Monta tudo isso no Windows, né? Ou no Mac de vocês, no computador de cada um. Monta uma pastinha que depois você vai arrastar a pasta inteira, tá? Você não vai ficar trazendo arquivo por arquivo. Então, fez o download desses que estão no meu Drive, passa para o de vocês. E dentro coloca aqueles 4 que vieram da produção do Quimera. Tá? Então, segundo está aqui, o INSPH, depois o grid.in, está aqui, depois tem o FlexDefine está aqui. Isso é um pouquinho trabalhoso, o braçal, mas é importante. FlexDrive TBL está aqui. E, por último, o Anchor and Grow-in, que está aqui. Tá? Bom, eu vou remover algumas coisas que não precisam estar aqui, que nós vamos gerar. Tá? Vou ver se eu consigo gerar na aula de hoje. Então, esse grid BMP não precisa estar aqui. Tá? Vou fazer de novo. Esse NGR, esse grid alt, esse TXT. Então, vou apagando tudo que não precisa estar aqui dentro. O LigCharge, ó, eu tenho um LigCharge aqui, tenho um Hackbox, que eu não preciso que ele esteja. Ó, então, o Lig, o Hack MS. Tá? Esse Hack SPH que não precisa estar aqui. Depois, esferas selecionadas, também não precisa. Então, aqui, a hora que eu vou contar aqui, ó, 4 mais 7, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 arquivos, tá? Isso que precisa estar na máquina virtual, tá? Bom, feito isso, nós vamos para o put, tá? Então, fez a conexão, tá? Antes disso, eu só vou desconectar e conectar de novo. Pode falar, Douglas. Professor, necessariamente quando a gente passa para esse ambiente da máquina virtual, tem que estar tudo numa pasta só? Ou a gente copia, assim, aleatório? E outra coisa que eu ia perguntar é se a gente tem que sempre fazer esse processo de transferir para a máquina virtual, ou já é, por exemplo, eu passei uma vez, eu posso utilizar já sem precisar transferir? Isso, pode utilizar. O que pode acontecer, às vezes, o programa ele é um pouquinho grosso, né, do ponto de vista assim, que ele está acostumado com programas sofisticados do Windows, do Mac, é que a hora que ele gerar algum arquivo e der erro, você precisa apagar aquele arquivo. Então, esses arquivos que eu apaguei, alguns deles são gerados, por exemplo, o ponto alt sempre é gerado, tá? Dê certo ou dê errado, ele gera por quê? O ponto alt é o arquivo que ele vai fazer aquele log de todo o procedimento para mostrar para você se tiver ponto de interrupção, tá? Que daí você tem que resolver que o problema está nos seus 4 arquivos, em um dos 4. Pode ser o LigCharge, o HackMS, o HackCharge, ou o seu database, tá? Aqui no meu caso não tem o database ainda. E aí o que eu recomendo é assim, faz essa pasta no seu computador, a hora que você transferir, ela continua no seu computador. E se você precisar ou mudar a proteína ou alguma coisa, você já tem refazer um doc, mudar um database, ao invés de ficar apagando os arquivos, você pega essa pasta no seu computador, coloca lá, doc 2, por exemplo, né? O meu é doc.
Doc 2. E aí puxa para a máquina virtual, porque sempre você vai trabalhar dentro dessa pasta. Esses arquivos, não importa como eles chegaram aqui, tá? O bom é que esteja numa pasta de trabalho, porque todos precisam estar na mesma pasta. Porque a hora que eu começo a executar, são vários programas, né, até chegar no docking, para preparar o grid, etc., as esferas, o raio-x, o complemento, né, das fendas ali, que eu falei um pouquinho aula passada, volto a falar hoje. Então, você vai precisar trazer de novo e para não começar do zero. Mas vai chegar um momento assim que vocês fez uma vez, duas vezes, vocês vão ter prática, já sabem o que tem que apagar, tá? E recomece. Tá? Mas tem esse empecilho aí que às vezes é um pouquinho cansativo. Então, se você tiver uma pasta, é só trazê-la de novo, tá? E começar do zero novamente, ou substituir o arquivo que esteja incorreto ali para o processamento. Ok, Douglas? Tá ok, professor, obrigado. Mas todos eles precisam estar reunidos aqui em uma pasta. Por isso que eu falei, prepara uma pasta no seu computador e arrasta a pasta para a máquina virtual. Ah, então, porque quando eu fiz anteriormente, né, na aula passada, fui fazer, aí eu copiei separado. Eu acho que eu copiei a pasta da proteína, que eu estava usando com os códigos, né? E depois eu Certo. copiei os outros. Eu acho que não ficou tudo numa pasta só. Aí, no caso, eu tenho que separar tudo numa pasta e jogar de novo, é isso? Isso. Ou aqui, ou você organiza aqui dentro mesmo da máquina virtual. O ideal é fazer no seu computador, que a máquina virtual aqui perde conexão, perde arquivo, fica uma bagunça. Né? Ah, tá, tranquilo. Tá? Recomendo, organiza no seu computador, só puxa a pasta. Tá? Que todos os comandos que eu vou passar agora no put, né, ele é executado dentro da sua pasta. Tá? Os programas estão fora, né? Mas na hora que você dá o comando, ele puxa e usa os seus arquivos para fazer o processamento. Ok? Certo. Então aqui, ó, neste momento, né, tá todo mundo aqui, tá tudo pronto aqui para eu fazer o preparo do grid, né? Chegar até o grid, são várias etapas, eu vou tentar ir bem devagar aqui. Algumas são rápidas, o grid demora um pouquinho mais para ir executando. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês o que tem dentro desses arquivos .in. Tá? Então, eu vou pegar o primeiro aqui, ó, que é o mais simplesinho. Tá? Eu vou dar uma limpada aqui também. Deixa eu abrir uma pasta. Quer ver? Isso aqui é coisa de um mestrando que trabalhei essa semana. Deixa eu criar uma pasta aqui. Dentro, que eu acho fácil aqui. Eu apelidei aqui, eu tinha colocado o FMA, depois eu vi que alguns são da UEMA, eu acho que tem alunos das duas faculdades, né? Eu fui me confundindo aqui. Então aqui eu vou criar uma pasta, vou chamar de doc. Então vou trabalhar só nesse doc. Então, para facilitar, como já está aqui, né? Eu vou puxar esse arquivo para cá. Ó, então é simples, ó. Eu arrasto, ele vem. Tá? Ou eu clico duas vezes, né? Se eu apagar aqui, ó. Então aqui já ficam as dicas ali de como trabalhar aqui, ó. Vou apagar. Ó, se eu clicar duas vezes aqui, ó, notaram que roda aqui em cima, né? Ele vem parar desse lado. E o contrário também é verdade. Se eu clicar duas vezes aqui, ele volta. Tá? Aqui, se eu clicar duas vezes, vai falar que já tem um arquivo, se eu quero substituir, etc. Tá? Porque ele já estava aqui. Então, se clicar por acidente, vai abrir um alerta aí se você quer realmente transferir aquilo. Bom, aqui, deste lado, o ideal é renomear o arquivo como .txt para a gente ver o texto que tem dentro. Tá? Lá dentro da máquina, não. Tá? A máquina tem que trabalhar estritamente com aqueles nomes que estão ali já pré-determinados. Então, aqui, deixa eu ver se ele abre. Tá, ele não está associando aqui.
Deixa eu ver por que ele não renomeou. Pronto. TXT. O arquivo já existe um destino. Tem um flash aqui, ó, aqui em cima, essa seta, né? Ele dá um flash, ó. Realmente ele criou, mas não atualizou, tá? Tem essa lentidão aqui no FileZilla, você precisa ficar dando refresh aqui, né? Ok? Agora ele desconectou do servidor aqui. Daqui a pouco ele vai dar problema também. Então aqui eu vou abrir, ó. Se está com .txt, ele já está acostumado, né? Pelo menos no meu computador aqui, ele já foi domado. E é só isso que tem dentro. Tá? Só para vocês notarem. O que está pedindo? O REC-MS. Tá? Então, esse primeiro arquivo que ele vai ser utilizado para gerar esferas, né? Ele puxa o REC-MS. Lembrando que o REC-MS, a hora que nós fizemos aqui no Quimera, tá? Deixa eu pegar aqui. Só para recordar, tá? Vou limpar aqui rapidamente a molécula. Ela tem 2 cadeias. Recomendo deletar a cadeia B, sempre ficar com a cadeia A quando for polímero. Tá? Então, estou aqui com a cadeia A. Vou tirar os resíduos, todos os não standard, então ele vai tirar água, solvente, né, aquele glicerol que vem da cristalização, e atom bonds delete. Tá? Então aqui eu fiquei só com a proteína, e só para lembrar vocês do que é o REC-MS. Né? Então, para fazer o REC-MS, a primeira coisa que nós fizemos foi tirar os hidrogênios. Por quê? Fica pesado para o programa fazer a superfície com os hidrogênios. Então aqui, se tiver hidrogênio na superfície, ó, não tem hidrogênio, então ele deve mostrar a superfície, senão ele não mostra. Tá? Surface, show. Tá? Então é a superfície. Então a primeira coisa que o programa vai fazer, se tiver um ligante, por exemplo, se nessa fenda aqui, né, deixa eu aumentar aqui. Olha esse buraco aqui, né? Então tem essa fenda aqui. Se aqui fosse o sítio ativo, tá? Vou imaginar que aqui é o sítio ativo. Notem que tem um espaço que dá para colocar esferas ali, tá? Para ocupar esses espaços e ver aonde a proteína está livre para eventualmente entrar uma molécula de um fármaco, uma droga que está sendo testada. Então, a hora que nós gerarmos a esfera, agora o primeiro comando que eu vou fazer, ele vai colocar esferas em torno do meu Ligand charge, tá? Dessa superfície. Então, ele vai preencher isso aqui e vai me dar um aglomerado de bolinhas ali, né? Que vai ocupar esta superfície aqui, em contato com essa superfície da proteína. Então, é isso que vai fazer. Ó. Se eu for entrando aqui, ó, dá para ver uma visão interessante aqui, ó. Olha a fenda que tem aqui, né? Aqui provavelmente entra aí uma cadeia carbônica linear alifática aí. Pode interagir se essa fenda for hidrofóbica, né? Geralmente né? Por quê? Proteínas solúveis, né? Isso aqui no caso é uma quinase, tá? Do mestrando aqui. É uma quinase, é uma proteína que está solúvel, tá? Em água, né? Então, lá no centro da proteína é onde ficam a maior parte dos aminoácidos com radicais apolares, né? Que eu dei aquela recordada lá na nossa primeira aula. Tá? E na superfície, como está em contato com o ambiente aquoso, é que vão ficar os aminoácidos polares. Tá? Então, o REC-MS, né, serve para isso. Então, eu escrevi o REC-MS baseado nesta superfície, e depois eu vou, então, fazer as esferas aqui. A partir deste arquivo que chama o REC, voltando aqui, né? Tirei aqui da janela. Então, REC-MS, o raio, o X, as dimensões, aqui os parâmetros, né, tridimensionais. Então, ele entra com este arquivo, processa com esses parâmetros, tá, pré-moldados ali, né, para otimizar o sistema, e vai gerar um arquivo rec.sph,
que é o REC de esferas, tá? E SPH vem de sphere, né? Da língua inglesa. Tá? As esferas. Pronto. Depois, olhando aqui, o próximo que nós vamos utilizar é o grid in. Então, aqui, 2 cliques, transferiu, renomeio para facilitar, tá? Eu posso ir lá na minha pasta, no computador, e abrir, né? Pedir para associar o ponto .in com o TXT, mas aqui fica mais fácil, mais rápido. Tá? Ele renomeou, mas provavelmente aqui, ó, dei um refresh aqui, né? Para ele atualizar, está aqui. E aqui eu já mando abrir. E aqui tem um arquivo, então não adianta eu aumentar a janela aqui, porque não vai aparecer. Tá? Então, aqui então vai ter os parâmetros do grid. E o que é importante aqui? Ele vai buscar o seu REC charge mol 2. Se você colocar aqui mol 3 ou REC charge sem o D, ou tirar o underline, ele não acha, tá? Porque ele está procurando exatamente este arquivo. Tem underline aqui, porque ao contrário do Windows, não pode ter descontinuidade no nome, no sistema Unix, Linux, tá? Que é onde estão os programas, né? Ele não roda no Windows. E esse RecBox é um arquivo que nós vamos gerar daqui a pouco, que ele vai buscar também. Aqui ele pega o VDW, tá, que a gente transferiu aqui para a máquina virtual, que está lá no pacote de clonagem, que é esse arquivo aqui, tá, e está tudo certo. Depois tem o Anchoring Grow-in, tá, que a gente vai dar uma olhadinha aqui também. Tá? Então vamos pegá-lo aqui. Anchoring Grow-in. Isso aqui para vocês não ficarem muito no escuro do que o programa, porque esses arquivos estão aqui. Tá? Dá o refresh aqui, abrir. Aqui, ó. Anchoring Grow-in já é para fazer o docking. Então, ó, quem que ele vai chamar aqui? Tem todos os parâmetros aqui, já pré-moldados também, né? Otimizados. Ele vai pegar o seu database.mol2. Por isso que o database tem que ter esse nome. Não pode ser database ponto alguma coisa. Tá certo? Pode falar, Carla. Professor, eu tenho uma dúvida quanto a esse database. Eu não sei se eu entendi da forma correta. Se o senhor puder, tiver um tempinho, você poderia só revisar essa parte do database? Eu sei que é a partir das moléculas desenhadas, né? Isso. Mas, assim, são as moléculas, no caso, se a gente escolher, por exemplo, do seu exemplo, foi a ciclooxigenase. Isso. A gente desenha a ciclooxigenase lá no Kendral ou no Maven, e é a partir dessa. É isso, professor? Isso. Só uma correçãozinha. Sim. A ciclooxigenase é o nosso alvo, né? A nossa enzima. Sim. Tá? São os inibidores da ciclooxigenase, né? Que são as moléculas que vão para o database. Tá? Só para a gente entendi. Entendeu? Entendi, professor. Então vai a nimesulida, o diclofenaco, o AAS, tal, o ibuprofeno. Então todos os inibidores e aquilo que você derivar das moléculas que estiverem ali, se tiverem produtos naturais também, desenha ou baixa do banco, né? Moléculas, por exemplo, você vai usar como controle, se fosse a ciclooxigenase, né? Sim. Anti-inflamatório. Aí você pega do Spider-Chem ou do PubChem, a estrutura, né? Facilita, você não precisa estar desenhando, né? Mesmo porque você vai ter que copiar de algum lugar. Então, em vez de copiar, vai no banco e já faz o download, certo? Porque, professor, na verdade, que eu fiz a atividade como um teste. Primeiro, para mim ir testando, vendo se eu estava entendendo passo a passo. Eu peguei a ciclooxigenase e fui fazendo todos os passos que o senhor colocou lá no roteiro. Certo. Aí a dúvida foi desse database. Eu acho que foi essa parte que fugiu.
Então, a gente pega o ligante dele e faz todo o tratamento. Isso, tá? Ou os possíveis ligantes, né? Entendi, professor. Os desconhecidos que seriam para testar. Tudo bem, professor. Obrigada. Certo? De nada. E aí me lembra aqui que daqui a pouquinho eu volto lá no database, Tá tá? bem. A gente dá uma recapitulada. Aí fica compactado aqui, talvez a partir daqui vocês já consigam avançar um pouquinho mais. Então, aqui mostrei, né, o que tem dentro, tal, passa como TXT. Esse grid, tá, ele vai ser importante com a hora que tiver o Alt, tá, que eu vou mostrar para vocês ali, que ele é um ansiolítico, tá, vocês vão gostar da brincadeira ali. Ele é um ansiolítico de processamento, porque como um grid, mesmo estando numa nuvem poderosa ali, que tem 128 processadores, né, simultâneo, ele leva alguns minutinhos. E aí, esses minutinhos, assim como os outros vão ser bem rápidos, as pessoas ficam olhando, deu certo, não deu certo, porque no put vai ficar o prompt de comando ali apagado, tá? Porque ele está processando. Tá? E aí a gente aprende a dar uma olhada, que eu chamo de ansiolítico, que é para conter ansiedade, né? Se está funcionando ou não, acabou, não acabou, parou, deu alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. A gente puxa o Alt, tá? A gente puxa o arquivo alt e olha quantos por cento ele já processou. Tá? Então, a hora que você dá o comando, ele já está lá 0%. Depois 10%, 20%, e a gente vai tirando o alt, não altera, né? Porque você tira, ele vai escrevendo lá na máquina virtual, só está puxando uma foto do que está acontecendo naquele momento que você trouxe o arquivo para o seu computador. Então, é isso daqui. Então, aqui praticamente, ó, a minha máquina virtual está pronta, né, para começar a preparar os arquivos, né, até eu chegar no docking, e aí eu chego lá no database também. Tá? Então, aqui eu tenho que mudar para o put. E aí já aproveito e mostrar ali que a Carla fez uma pergunta também, né. Aqui, o put, né, quando vocês forem configurar, se eu tivesse aqui sem o número, né? Vou colocar aqui, eu vou deletar aqui. Deixa eu copiar esse número. Aí eu vou deletar a porta. Primeira conexão que vocês... Vou deletar aqui o que está salvo, que é o meu docking. Tá? Então, a primeira coisa, quando vocês abrirem o put, vai aparecer essa janela aqui, com uma série de informações, que vocês só precisam colar o IP aqui, digitar a porta de entrada na máquina virtual e colocar aqui para salvar a sessão. Para quê? Para você não ter que toda vez digitar esse IP, que você não vai decorar, você vai ter que buscar de novo, né? Então a gente salva uma sessão porque é só essa máquina que a gente vai acessar. Se tivessem outras também, dá para ir salvando. Tá? Então aqui eu pego, coloco aqui o nome que eu quero, né? Eu uso o docking aqui, para ficar ilustrado aqui. Então, doc, vai ser a minha sessão. E aí eu digitei aqui, eu mando salvar. Ó, ela aparece aqui, certo? Aí quando aparecer, aqui o meu já está viciado, porque eu não desligo o computador também, por isso eu estou perguntando. Às vezes algum programa trava porque você não desliga o computador, fica ligado aí, hibernação, né? De vez em quando precisa religar. Então, ó, se você religar, pode ser que ele apareça aqui em branco, tá? Então, se eu tiver aqui em branco, apareceu aqui, mas eu tenho aqui o doc salvo. Eu faço o quê? Load. Na hora que eu faço load, ele carrega as informações que estavam salvas. E aí, finalmente, open. Abre, aí eu digito meu login, que é o doc. A outra coisa que às vezes assusta é que esse cursor verde, a hora que eu digitar a senha, ele não vai andar. Tá? Vou pegar a senha de novo. Sim, aqui. professor, verdade. Fiz várias vezes com medo de estar errada. Não, você fica esperando. Se digitar a senha errada, ele vai falar que está errado. Tem que Sim. digitar de novo. Tá? Então, aqui eu vou digitar a senha.
Ah, e tem que clicar dentro da janela. Eu não fiz isso, tá? Então, de novo, EH, ó, o cursor, eu estou digitando, já digitei 4 dígitos, IH, VM. O cursor não andou, mas eu digitei a senha corretamente, ele entrou aqui. Ó. Deixa eu só voltar aqui para ver se vocês estão vendo. Sei que é meio difícil aqui, né? A tela fica pequena, essa tela do PUT não ajuda, tá na transmissão, não sei para vocês, aqui no Meet aqui, estou com a vizinha, vocês podem colocar uma tela cheia aí, talvez, para enxergar, né, no Meet. Douglas, eu não vi se você levantou a mão de novo, ou se estava levantado, agora que eu olhei aqui. Oi, professor, foi agora. Era Ah, se tá. eu pudesse repetir essa parte aí do post em que abriu a janela, porque eu não acompanhei. Ah, tá. Do login? A gente faz login e aparece a tela escura, não é isso? Isso. Então aqui, ó, o programa é chato, eu tenho que começar aqui, tem que fechar. Tá? Poderia dar um sair ali, mas é mais fácil. Ele trava bastante também, tá? Quando travar, fecha e abre de novo. Eu já deixo ele aqui na área da janela principal aqui, né? Só abriu a primeira vez, manda fixar aqui, né? Tá? Fixa, desafixar, no caso meu. Aí ele vem para cá, Douglas. Aí você vai chegar aqui, vai estar sem nada, tá? E você vai colocar o IP aqui e a porta. E daí você salva, né? Eu salvei aqui, coloquei lá, salvei como doc. Então, digamos que eu abri a janela, né? Reiniciei o computador, fiz uma limpeza ali, etc. Ele perdeu. Eu venho aqui em doc e peço load. Carreguei o IP e a porta, abro. E aqui eu vou, então, digito o meu login, né? Que vocês têm da máquina virtual. E depois a senha. Tá? E o cursor não anda, tá? Você pode ficar olhando ali, ele fica parado. E acho que eu não cliquei na janela. Ah, cliquei. Tá? Você tem que clicar na janela, né? Porque às vezes a gente esquece aqui. Acho que está na janela que está olhando o cursor, está digitando, não está digitando nada. Conseguiu acompanhar, Douglas? Consegui, agora sim. Tá? Então é bastante simples, né? E aí vai aparecer aqui um prompt aqui embaixo, que está dizendo que você entrou na sua área. Tá? Então, eu estou na minha área doc, @vm, né, de máquina virtual, etc., e o código ali de acesso. Tá? Aqui agora é aquele ponto que a Carla falou, professor, não consegui passar os arquivos pelo PUT. Tá? Então, não tem que passar arquivo pelo PUT. Tá? Passou, eles estão aqui. Ó, tá? Estão aqui na máquina virtual, que eu olho no FileZilla, e então agora eu vou digitar um comando aqui, ó, que está tudo registrado ali no e-book, tá? Então, ls é list, tá? Ou listar os arquivos, tá? Então, ls simplificado, ó, está aqui os meus arquivos que estão na máquina virtual. Então, eu tenho aqui o Anchor and Grow. Peraí. Ah, não. Ó, eu não entrei aqui, ó, olhem que não está batendo, né? Já percebi aqui. Por quê? Eu estou olhando aqui à direita, que eu estou nesta pasta aqui, ó, Doc Projeto Arginase. Tá? E o Doc Projeto Arginase está aqui, ó, é uma pasta. Eu tenho outras bagunças aqui, né? Então eu tenho que entrar na minha pasta de trabalho. É o que vocês vão ter que fazer, que vem complementando a questão do Douglas, né? Precisa estar tudo na mesma pasta? Sim, tá? Porque eu vou trabalhar dentro da minha pasta. Então aqui alguns macetes aqui, né? Então, como que eu entro agora pelo PUT na minha pasta? Eu digito cd, que é Change Directory, tá? Então é mudar o diretório, né? Mudar a pasta, mais comum hoje em dia, né? Então, cd, espaço, isso está no procedimento também. Dou 2 cliques aqui, ó, com o botão esquerdo, eu sempre faço o gesto para não esquecer, que é o esquerdo, né? Costumo falar que é o direito. E com o direito é o cola. Tá? Então, 2 cliques é o copia. O botão direito do mouse é colar. Então, aqui, colei. Tá? Colei.
Agora, ó, o que aparece? Eu estou dentro da minha pasta de trabalho. Agora sim eu vou ver o que tem dentro da minha pasta de trabalho, e aí eu enxergo exatamente os arquivos aqui, ó, que estão aqui, mostrando na janela do FileZilla. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11. Os 11 arquivos estão aqui, certo? Alguma dúvida até aqui? Então, ó, cheguei na minha pasta de trabalho. Então, agora, só voltar um pouquinho aqui no roteiro. Opa. Para vocês terem uma ideia de onde eu estou. Então, isso daqui tudo já passei, pacote de clonagem. Aqui tem que eu abri, né? Pode abrir no Word, Notepad, etc., os arquivos IN. Então, agora eu vou executar esses programas. Ó. Tem um programa que é SPHGen, que é gerar esferas. Tá? E depois eu vou selecionar esferas. Isso aqui são nomes de programas, tá? Que eu vou chamar esses programas para gerar as esferas, depois eu vou selecionar as esferas. Gerar esferas, que vai ser o primeiro comando, ele vai avançar em cima da superfície da proteína e vai encher de esferas, tá? Vai, todo lugar que couber esferas em volta daquela proteína, ele vai colocar. E depois eu vou fazer uma seleção de quais esferas me interessam. E quais esferas me interessam? Aquelas que estão no entorno do sítio ativo, ou de um sítio de bloqueio da proteína, etc., que é direcionado pelo Ligand Charged, que geralmente é um inibidor, um fármaco que está ali naquela molécula. Tá? Então, eu gero esferas e depois refino para o entorno, né, da molécula do ligante, do Ligand Charged. Então, aqui deve ser executados na sua pasta de trabalho, que eu acabei de falar. Aqui tem ó, o ls, o que significa, né, listar os arquivos, clicar 2 vezes no nome da pasta, cd, tá, como que você escola, o botão direito do mouse. Então, está tudo aqui que eu estou fazendo, está tudo descrito aqui passo a passo. Então, agora eu estou aqui na letra E. Tá? Vou digitar o comando do programa, então eu chamo o programa com isso daqui. Dá para copiar também, só que aqui é Ctrl C, tá? E depois botão direito no put para colar. Então eu venho aqui, entro na janela, ó, colei. SPHGen veio para cá e Enter para executar o programa. Tá? Ele está dizendo aqui que já tem um Alt SPH na minha pasta que eu esqueci de deletar. Tá? Então eu vou voltar aqui no FileZilla. Tá? Eu esqueci de deletar este arquivo aqui, que já estava aqui, que é um arquivo de saída. Né? Então agora deve funcionar. Então, outra dica, tá? A seta para cima e para baixo, né, do teclado, ela recupera a memória daquilo que eu já digitei aqui no put. Então aqui, ó, vou para cima, ls, cd, Docker ginásio, que vem de outras digitações, e o SPH que eu acabei de digitar. Então estava assim, seta para cima, ele pega o mais recente do que foi digitado aqui. Economiza um tempo. Então, ele está processando aqui, ó, SPHGen, e ele vai com o cursor para a esquerda, tá? Significa que enquanto não voltar o prompt, ó, voltou para a direita. Perceberam esse movimento? Na hora que ele está na esquerda, ele está processando. Na hora que ele volta para a direita, aparece de novo aqui, ó, doc, máquina virtual, a minha pasta. Então, é porque ele acabou de executar este programa que eu pedi para ele executar. Tá? Então, primeiro programa executado, tá? Volta aqui no roteiro, porque nós precisamos verificar se foi bem sucedido. Então, na letra F está lá o roteiro. Verifique se gerou o arquivo rec.sph. Como que eu faço isso? Listando ls mais enter. Então, ls, enter,
e vou procurar aqui se ele tem o REC SPH, que está aqui. Tá? Se não gerar, tem que procurar ele, tá? Daí a gente sai caçando ele. Geralmente, como ele usou o REC-MS, se o REC-MS está ok, vai gerar o REC SPH. Alguma dúvida? E no FileZilla eu já enxergo aqui, se eu der um refresh aqui, ó, ele gerou Alt SPH. O que é o Alt SPH? É a saída, tá? Então notem que ele usou o IN, que eu expliquei para vocês. IN é entrada. E Alt, a saída do programa SPHGen. Tá? E aqui ele gerou, então está aqui já na minha máquina virtual, já mostrei no FileZilla, obviamente que se aparece lá, aparece aqui também. Tá? É a mesma coisa, só estou usando dois pontos de vista, né, para observar a mesma coisa. Bom, agora é que vem a etapa de restringir, né, selecionar esferas. Então, é a parte 2 aqui. Ó. Acabei isso aqui, já gerei as esferas. Agora eu vou selecionar esferas com este programa, e esta é a linha de comando. Vamos explicar a linha de comando. Ela está explicada aqui embaixo, mas rapidamente. Ele vai selecionar esferas de todas as esferas que aparecem aqui neste arquivo REC-SPH. Em torno do ligante, que é o LigCharge Mol2, que está ali na máquina, na sua pasta de trabalho, e a uma distância, né, um grau de liberdade de 10 angstroms. Então, se o LigCharge está aqui, eu faço um dimensionamento no entorno desse ligante e pego as esferas que já existem e fazem o quê? Fazem essa cobertura, né? Eu ia falar o termo da imunologia, opsonização, né, da molécula, essa cobertura da molécula, ou seja, são as esferas que conseguem encaixar no seu ligante. Dúvida? Fazendo gesto aqui, né, meus 10% de sangue italiano aqui tem que falar com as mãos. Professor, Tranquilo? Sim, Carlos. Professor, então, o SPHGen e o SP Here Selector, a gente copia e cola lá no put. Isso. Ah, tá. Tá. Entendi. Então, aqui já, esse aqui foi o que eu copiei, né? Agora eu vou copiar toda essa linha de comando aqui, sabendo o que estou fazendo, né? Tá? Que é essa explicação que eu acabei de dar. Ctrl C aqui, e aí no put, botão direito do mouse. Ó, colei aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho a janela. Tá? Agora ele não vai refrescar aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó, então tá aqui o comando inteiro. Até a janela é preguiçosa, que ela não acompanha, que não volta. Tá? Então tá o comando aqui, que está ali no roteiro do e-book, os 10 anos, e agora é só dar Enter. Tá? Deu Enter. Bom, esse aqui foi muito rápido, né? Vamos desconfiar. Será que deu certo? Então, tem aqui a prova se deu certo. Selecionar esferas, as esferas estavam prontas, é só pegar aqui, estão no entorno do ligante. Então, eu tenho que verificar agora se aparece este arquivo aqui. Tá? Ou no FileZilla, ou aqui, né? ls de novo. Então, aqui, ó, Select Spheres. Vamos ver se tem o Select Sphere aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Tá? Então, foi gerado. Ok? Passamos, está tudo correndo muito bem. Aqui tem mais um quadrinho de explicação. E agora, acabamos. Já temos as esferas, nós vamos para a parte 4, que é gerar o grid para o docking. Um dia a gente chega no docking. Espero que a semana que vem. Tá? Então vamos preparar o grid, né? O que é o grid? O grid da Fórmula 1 aí é o ponto de partida, né? Então vamos preparar a partida, né, para dar a partida para o docking. Tá? Então aqui, tudo que está em vermelho aqui, né, tentei ser bastante colorido, sistema de comunicação aqui, que são os programas, né? Então, Showbox é um outro programa, é um software que eu vou digitar aqui no put,
Então, aqui, show box. E esse show box, ele vai me fazer algumas perguntas. Então, antes de dar o enter ali, ó, tem um roteiro do que eu tenho que responder para ele. Tá? Esse daqui não tem um arquivinho de entrada, né? Não dá para fazer esse arquivo de entrada. Então, aqui, deixa eu diminuir a tela aqui. Então, ó, na última pergunta, eu vou responder aqui, está um pouquinho adiantado, então vamos seguir o fluxo. Aqui. Nós vamos construir automaticamente um box. É literalmente um cubo, tá? Esse box, eu vou trazê-lo aqui, vou mostrar para vocês no Quimera, tá? É uma caixa, tá? Que ele vai estar no entorno das esferas que nós selecionamos. Por isso que nós selecionamos esfera. Se alguém não tiver o ligante, não vai selecionar esferas. Então, nós vamos fazer uma modificação aqui no procedimento. Tá? Então, prestem atenção aqui. Então, a hora que eu der o Enter ali no put, ele vai perguntar se é para gerar automático. Eu vou responder Y, yes. Depois ele vai fazer essa outra pergunta das margens, né, e as direções. Essas direções é recomendado fazer com 5, poderia fazer até 6, tá, de todas as direções. 5, tá, aqui vai ter a pergunta de qual é o arquivo, o file que contém as esferas. No meu caso, aqui que funcionou, eu tenho as esferas selecionadas, vai ser esse último arquivo que foi gerado, que é o selectspheres.sph. E depois o cluster, eu vou dar a resposta 1 aqui. Aí ele vai me pedir o nome do arquivo de saída que está adiantado aqui, que vai ser rec_box.pdb. Esse pode ser qualquer coisa, tá? Mas é bom manter aqui, que é fácil a gente localizar e se acostumar com o REC. Poderia ser REC por causa do receptor, né? E box de caixa. Tá? Mantive aqui a herança da dominação da língua inglesa. Então, isso aqui que eu vou responder. Então, vamos lá para o FileZilla, Showbox, Enter. Então, ó, ele está com a perguntinha aqui, não sei se dá para vocês enxergarem, mas é a primeira pergunta, para eu responder yes ou no, ou not. Então, é yes, a primeira resposta, Y, tá? Vocês vão ver que ele aparece ali, Y/N. Eu só posso dar um tipo de resposta. A margem das 6 direções, eu coloco 5. O arquivo. Como que eu puxo esse arquivo? Vamos lá. É o Select Sphere. Está aqui, ó. 2 cliques, selecionei. 1 clique, colei. Tá? Bastante prático. Enter, cluster 1. E o output file name, que é o rec_box.pdb. Tá? Que é um arquivo que vai dar para a gente visualizar no Quimera. Enter, pronto. Como saber se funcionou? Próxima etapa. Verificar se o arquivo de saída que eu espero, que é a caixinha, está aqui produzida. ls, enter, meu recbox está aqui. Tá? Então, pausa aqui para a gente ir lá para o FileZilla, trazer o recbox para o computador e olhar para a caixa. Então, vamos lá. FileZilla, dá o refresh, apareceu o recbox, 2 cliques, veio para cá, como ele já está associado com o Quimera, mando abrir. Abriu no Quimera, aqui está a minha caixa. Meu box. Tá? E aí, se eu abrir a proteína, né, ela vai estar aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Deixa eu aproveitar outra janela que está aqui. Essa é a minha proteína, né? Provavelmente, se eu não errei, tá, de puxar os arquivos, eu vou abrir o box aqui em cima dela. Open.
a pasta doc no Hackbox. Ó, tá aqui a caixa. Tá? Era essa proteína que eu estava lá, o meu Hack Charge, né? Então está aqui o box. E se eu abrir o LigCharge, tá? Vou puxá-lo aqui também. Deixa eu puxar para a pasta aqui. Só voltar aqui no FileZilla. Tá? Para ficar tudo na mesma pasta aqui. Trago de volta aqui o LigCharge, tá aqui. E abro aqui simultaneamente. File Open. LigCharge. Ó, está aqui, ó. Meu ligante. Tá? Bem no centro da caixa. Então, esse braço aqui da proteína é onde eu tinha um ligante, que agora eu consigo enxergá-lo aqui no centro da caixa da proteína. Tá? Ok? Aqui, provavelmente, o aluno aqui, né, que eu estou usando os arquivos dele, ele pegou a cadeia errada. Tá? Então, provavelmente vai dar um erro ali, vai ficar até didático aqui, porque essa molécula aqui estaria ligada no outro dímero, né? Então, se eu abrir aqui, deixa eu pegar lá da pasta dele. Open, deixa eu ver se está na pasta do Lucas aqui. Eu só não vou conseguir achar agora. Deixa eu ver aqui. File, close, começar de novo aqui. Então, isso aqui é a proteína dele. Tá? Então, essa é a proteína que veio lá do banco PDB. Tá o dímero aqui, né? Se eu selecionar aqui, tem duas cadeias, a A e a B. Acho que ele trabalhou com a B. Tá? Eu esqueci esse detalhe aqui. E aí eu deletei a... Então, aqui. Cadeia. Agora eu vou abrir o box. Opa. Ó, o box. E vou abrir o ligante agora. Era a cadeia errada que eu tinha deixado aqui. Então, eu vou apagar essa cadeia. Está selecionada. Está aqui. Melhorou, né? E foi por isso que eu estou com os arquivos dele, que deu errado. A hora que ele foi fazer o grid, não funcionou. Por quê? Isso aqui estava muito longe da proteína. Então, aqui o que eu estou fazendo é uma verificação para ver se bate. Ó, isso é o meu ligante, né? Se eu selecionar aqui, é o meu SQZ. Aqui é o meu box, que é o no ID. E aqui é a minha proteína que eu fiz. Então, isso daqui é figura para publicação, dissertação, tese, monografia, tal, que vocês quiserem fazer aí. Tá? Só tira esse verde aqui, né, que fica feio. Então, clear selection. Pronto. Ó, caixinha. Dá para colorir isso aqui, tá? Dá para colocar a cor que vocês quiserem, é só selecionar e mudar aqui em ações, cor, cor. Quem gostar de brincar é para fazer. Dá para fazer um preset aqui, depois a hora que, ó, ficou tudo colorido aqui, né? Tem uns pré-moldados aqui. Preset, aqui todos os átomos, preset. Aqui uns eles, ó, superfície. Olha que interessante aqui. A superfície, o box, e aqui aonde entrou a minha molécula, tá? Como que ela entrou aqui, tá? Provavelmente ela foi encaixando, tá? Tem um ponto de entrada, talvez pela essa fenda maior, fez um giro e travou aqui uma proteína quinase, tá? Tá bem, tá?
Dá para eu mostrar a superfície também do meu ligante aqui, ou dos meus ligantes depois que vem do database. Tá? Então, aqui, se eu selecionar aqui o resíduo, né, que é essa molécula, eu posso mostrar a superfície dela também. Tá? Olha que encaixe bonito aqui. Bonito, né? Isso depende do ponto de vista, né? Tá? Então, a molécula aqui está intimamente conectada, né, com a proteína. Okay? Tanto é que é um inibidor, né? Isso é um inibidor já conhecido, utilizado para tratamento de câncer. Posso modificar também a cor, né? Ficou tudo meio junto e misturado ali. Aqui, ó, só mostrando rapidamente a cor. Eu vou colocar um amarelo aqui. Tá? Uma outra foto aí para aparecer aí nos textos de vocês. Aí. Alguma dúvida até aqui? Douglas? Professor, quando a proteína ela não tem o ligante, a gente não consegue fazer esse protocolo aí, né? Esse processo. Como é Sim, que eu posso abrir esse box aí? Tipo, ele vai englobar toda a proteína? Como é que funciona? Isso. Vamos lá, então. Então, eu vou fazer isso sem o REC agora, tá? O que eu tenho que fazer aqui, tá? Então, eu já aproveito aqui para apagar, né? Tudo que eu tenho que apagar aqui, tá? A listinha que eu tenho que apagar. Ó, Anchor, Flex, Sim. Eu tenho que apagar todos os arquivos alt. Então, vou apagar aqui. Na verdade, eu não vou apagar o alt. Eu vou apagar só as esferas selecionadas. Na verdade, Douglas, eu não precisaria nem apagar isso aqui, porque ele não vai estar aqui, tá? Então, eu não vou dominá-lo. O que eu vou precisar apagar? O Hackbox. Mas como esse Hackbox pode ter outro nome, eu vou renomeá-lo ali Hackbox sem ligante. Tá? Então, a gente volta para o put. Valeu a deixa aí. Vou tentar fazer aqui já. Então, ls... Então, eu já gerei as esferas, etc. Você consegue localizar para mim aonde que eu tenho que começar a executar aqui? Olhando para o procedimento, né? Vamos fazer um exercício aqui. Olhando para o procedimento, cadê? Tem qualificação. Estou no aba errada aqui. Aqui. Tá? Se eu vou gerar... Ó, eu cheguei até aqui, né? Então, ó, selecionar esferas. Bom, aí, no caso, o exemplo do Douglas, né, ele não vai conseguir gerar esferas, por quê? Porque ele não tem o ligcharge. Tá? Continua? Continua. Tá? Então, vai aqui, selecionar as esferas, não precisa, tá, Douglas? Porque não tem como, porque não tem o ligcharge. Então, você vai chegar aqui, tá? E vai pular, isso é o que está descrito no quadrinho azul ali, ó, vai pular direto para o Hackbox, que é para a parte 4. Tá? É aqui, ó, Showbox. Deixa eu ver onde é que está o quadro. Aqui. Cadê? Ah, está aqui, ó. Não tem o ligcharge para selecionar esferas, então é o procedimento que eu vou fazer agora. Tá? Então, se você você pode continuar, né, a geração do grid sem um arquivo. Na parte 4 do Showbox, você vai indicar todas as esferas. Tá? Então, você vai ter um campo maior para buscar uma possibilidade de identificar um sítio de ligação das moléculas que você vai testar. Tá? No lugar da Selected Spheres. Então, onde é que entra Selected Spheres? Aqui, ó. Então, eu vou refazer um box agora sem o Select Sphere usando o rec.sph. Ficou claro, Douglas? Douglas? Oi, professor. Ficou claro o que você vai substituir? Sim, sim, entendi. Tranquilo. Então, vamos para o exemplo aqui. Volta para o... E aqui eu vou dar um novo Showbox. Vou começar a fazer uma nova caixa. Posso fazer quantas caixas eu quiser. Se eu quiser fazer com 20 Angstrom,
do ligante, eu posso fazer também. Vou fazer uma caixa 20 aqui, né? Essa primeira caixa foi a caixa 10, vamos dizer assim. Então, showbox, enter, automático, yes, 5 direções, sphere file. Não tenho select, eu vou pegar quem? O rec SPH. Tá? Só isso. Substituir, cluster number, 1, e o output é o rec, underline, box, underline, 100, esferas selecionadas. Nome contínuo também, tá? Senão o programa não funciona. Ó, então aqui, já indo para o português, 100 esferas selecionadas. Ponto PDB. Então ele fez, vamos ver se ele formou aqui. Ó, gerou o meu Hackbox sem esferas selecionadas. Vamos abrir esse Hackbox lá no Quimera. Refresca aqui e leva isso. Só que eu acho que eu mudei de pasta, que vai dar uma bagunça. Peraí. Sai. Deixa eu puxar para cá, que fica mais fácil de achar. Então, coloquei lá na minha pasta doc. E agora eu vou para o Quimera e vou abrir tudo de novo aqui. Só que em vez de abrir o Hackbox aqui, eu vou abrir a proteína. Tá? Eu tenho meu HackCharge, né? Vamos começar com o HackCharge. Open, tá tudo na minha pasta aqui que saiu. Ó, o Lig Charged, puxa aqui, vai o Open, o Hackbox sem esferas e a proteína. Open. Cadê a proteína? Deixa eu puxar a proteína aqui, correto. Que é o HackCharged. Pronto, puxei o HackCharged. Não chegou aqui ainda. Ligue, grid âncora. Deixa eu atualizar aqui. Fechar. Ó, tá aqui minha proteína, o box, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pintar esse box aqui. Bom, você não vai ter o Lig Charge, né? Só estou abrindo aqui para demonstração. Então, aqui, cadeia, o no ID é o meu box. Então, esse é o box sem as esferas. Vou pintar aqui, deixar ela bem gritante aqui. E vou abrir aquele box anterior que eu fiz com o Lig Charge. Tá? Só para comparar aqui, para ver se tem diferença. Ó, o box menor, tá? Então, o que ele fez? Ele fez um box maior, tá? Sem acompanhar, então, aqui o No ID, o Hackbox 100, vamos colocar um azul aqui. Opa, peguei a mesma. Azul, então muda outra. A menor, põe amarelo. Não, clear na seleção, tá aqui. Tá? Então, aqui duas caixas. A amarela foi gerada em torno do ligante e a azul foi gerada sem o ligante. Ela é um pouquinho maior, né, do que a caixa que geraria ali. Na verdade, ela é só um pouco maior por causa da proteína. Porque se a proteína fosse maior, essa caixa azul, né, sem as esferas selecionadas, ela ia acompanhar e pegar toda a proteína. Aqui é uma proteína pequena, então, a hora que eu fiz o entorno aqui, né, eu peguei uma caixa pouca coisa maior, né, do que a amarela, que é com as esferas selecionadas. Demonstrado? Dúvidas?
E agora, sim? Professor, então, teoricamente, seria mais vantajoso a gente fazer esse sem esferas, porque ele vai englobar. Isso. Aí eu vou voltar lá na primeira aula. Lembra que eu discuti inibidor competitivo, não competitivo? Sim. Posso dar uma provinha ali? Se todo mundo está afiado, o que, que é? Se for o competitivo, Douglas, ele está no sítio ativo, e se o meu ligante é um inibidor competitivo, foi caracterizado ali no sítio ativo, eu faço um box menor. Tá? Eu estou quase forçando ali para ver a interação e comparar. Mas posso fazer as duas coisas, tá? Como na teoria, em sílico, você só vai gastar o seu tempo, né? Embora tenha um custo o seu tempo, né? Que a gente não percebe, né? A gente não vê o custo que é o nosso tempo de trabalho, né? Você pode fazer as duas coisas e comparar até o resultado para ver se encaixou, né? Direitinho. Agora, se for um inibidor não competitivo, direcionar ali para o sítio ativo não faz sentido. Aí vocês faz um box para tentar achar onde é que ele vai. Tá? Pode direcionar também para o sítio ativo, então pesquisa sempre as duas coisas. Ah, tem diferença? Vai lá e testa. Tá? Faz os dois boxes, testa os dois, ok? E discute o resultado. É resultado de pesquisa em sílico, que depois você pode comprovar ou não, fazendo a cinética, né, enzimática. Ok? Então vamos agora, só para dar uma olhadinha no ansiolítico, tá? Vou passar um pouquinho do tempo aqui, se não tiver problema para vocês. Ninguém precisa sair, fique à vontade. Então, agora está tudo pronto para o grid, né? Volta aqui para o e-book. Tá? Fiz aqui a caixa. Agora eu cheguei aqui no ponto 6. Ó. Aqui é transfira o Hackbox para MV, etc. Abra simultaneamente. Foi isso que eu acabei de fazer, né? Abri até dois boxes. Chegamos aqui tudo pronto para fazer o grid e aproveitar o ansiolítico gratuito aqui. Então, ó, grid, esse é o comando, né? Tá tudo em vermelho aqui, não deveria, porque o programa, na verdade, é só o grid, né? Tá? Ó, o que significa menos "i"? Menos "i" é que eu vou, depois dele, tá? É menos porque a gente usa o sinal de menos, né? Vem o arquivo de entrada, que é o grid in, que faz parte do pacote de clonagem. E menos "o", grid.out, é onde o programa vai escrever todo o procedimento do que ele está fazendo e que nós vamos observar aqui ao vivo, o andamento da formulação do grid. Então vai ser o arquivo de saída. Precisa chamar grid.out? Tá, a primeira vez que você faz, sim. Se você precisar refazer o grid, você põe lá grid2.out, tá? Que é a segunda vez que você está fazendo. Ou apaga, tá? Eu gosto mais, prefiro apagar, indico apagar o alt, porque se você mandar gerar outro grid e não apagar o alt, e colocar o mesmo nome, né, grid.alt, já está lá, ele não sobrepõe, tá? Não é o Windows, tá? Não é inteligente o suficiente para fazer isso, tá? Então vamos pegar esse comando, tá tudo na máquina virtual já, deu tudo certo, copia, Ctrl C, botão direito do mouse, aqui, colei o comando, Enter, grid rodando, ó, prompt verdinho à esquerda, vamos ver o que está acontecendo. Ele já escreveu o Alt aqui, deixa eu correr aqui, vai que ele vai rápido hoje. Tá? Então, refresca aqui a memória. Ó, o grid Alt já está aqui. Puxa ele para o computador, já veio. Vamos renomeá-lo aqui como .txt para abrir direto. Vamos ter que ir lá no txt. Ok, o arquivo já está pronto, refresca. Grid.txt, está aqui. Ah, perdão, esse grid.txt não era para estar aqui, deixa eu deletar. Esse aqui eu quero o grid.in, né, que eu chamei de .txt. Pronto, apagou, renomei aqui o alt. .txt.
Refresca aqui para ele renomear, abre, abrir. Então, o arquivo texto, está escrito grid aqui, conseguem enxergar aqui, com letrinhas. E aqui é o arquivo grid, ó. Então ele vai ler aqui, ó, lendo as coordenadas do receptor. Ele vai ler todos os aminoácidos, tá, do receptor. E aqui a carga total da molécula, né, -4, a carga geral. O que é a carga geral? Soma as cargas negativas dos radicais com as positivas, mais o carboxy terminal, o amino terminal positivo, negativo, dá -4, tá? Um neutraliza o outro, -4, chegou. E gerando o score do grid, 0%. Vamos correr lá e pegar um outro flash aqui. Vou trazer novamente aqui, deixa eu dar um refresh. Ó, notem que estava, né, 6.493, deve ter crescido um pouquinho, ó, 6.544. Trago de volta para cá, apago esse anterior, fica brincando aqui. Apagar o TXT, renomeio o TXT. Ok, refresca aqui, TXT de novo. Abre um novo TXT. Opa, abrir. O abrir aqui tem que ser no menu, tá? Ó, já processou 20%. Então, CQD, ansiolítico. Aí você vai acompanhando, tá? Então, está indo tudo bem com esse grid, tá? Daqui mais uns minutinhos. Ó, foi 20% só de ir e vir, né? Vamos dar um tempo aqui, se alguém tiver pergunta. Eu vou lá no database e depois eu volto aqui, tá? Vou recapitular ali que a Carla pediu. E vou deixar aqui como está essa pasta com o grid pronto. Eu não trouxe ainda um database para cá, né? Porque era uma pasta que já estava em uso aqui. Coloco um database aqui e gero o doc na aula que vem e a gente já começa a analisar o doc. Alguma dúvida? Deixa eu ver se eu tenho algum database aqui. Tem. Deixa eu só me localizar aqui. Se tiverem dúvida, podem falar, tá? Não precisa nem levantar a mão. Abre o microfone. Eu não estou olhando para a tela aqui, eu estou olhando outra tela aqui. Bom, deixa eu fazer os passos aqui. Abrir. Ela travou. Fechar as janelas aqui. O computador está ficando lento. 2 quimeras e 50 abas de navegação. Tá, então aqui onde eu parei, né? No quimera. Aqui é o database, tá? Então, voltar. Isso aqui é o que a gente enxerga quando abre no Word o database, né? O MOL2, que tem aqui o que eu tinha feito em algum momento, o AES, né? Preparei o docking, substituí, né? Isso daqui estava como UNK, de desconhecido, né? Nós fizemos uma substituição, por isso que eu utilizei o Word.
Depois essa molécula acaba aqui e começa outra aqui que eu coloquei a mesma molécula, né? Para ilustrar ali. O mesmo AS, etc. Podia ser o AS2 aqui. Então, como que eu cheguei neste database? Você lembra, Carla? Os passos? Professor, primeiro procura, né, no banco de dados, Isso. depois desenha no Marvin, Depois, e quem depois, ajuda? depois é a parte da minha dúvida. Então, aí vai para o preparo da molécula, né? Então, vamos tentar achar aqui, cadê o menu aqui lateral? Introdução, objetivo, modelagem, é o capítulo 3, ligantes, preparo, eu não lembro, preciso colocar, melhorar aqui o capítulo. Preparo do ligante, tá, aqui. Então é dos ligantes, né, que eu talvez confunda aqui. Então eu sugeri aqui 2 bancos, né, para vocês procurarem, que é o PubChem e o ChemSpider. Eu utilizo, costumei aqui aí nesse daqui. Por que eu coloquei 2? Porque, recordando, às vezes aqui eu não encontro, né? Deixa eu colocar aqui, já que a Carla está testando a COX. Animesulida, como inibidor da COX. Vem aqui, pego a molécula inteira, vai aparecer uma caixa de download. Então, se isso aqui for meu cristal, eu pego o 3D, tá? Se eu pegar o 2D, eu vou ter que transformar em 3D ali no Marvin, que eu já vou pegar direto. E aqui, como é a 3D, salvo como SDF. Foi para minha pasta de download. Professor, uma dúvida. Sim, O tratamento do ligante é só esse do database, não é isso? sim, é que aqui eu preciso mudar esse nome. Tá? Os possíveis ligantes, né? Você faz no Marvin ou faz. Se você baixar aqui, como eu acabei de fazer, é só fazer o doc prep, que é no Quimera, que eu vou fazer isso agora, tá? Até para fixar o passo. Bom, quando eu faço o download, deixa eu ver aqui que a janela está mais para lá do que para cá. Bom, fixei a janela. Ele vem com esse nome esquisito, ó, Conformer 3D, Compound, Seed, né, que é a ID, né, a identidade do composto 4495. Então, se eu fiz o download, a primeira coisa que eu recomendo é vocês virem aqui, conserva tudo que está ali, aumenta o nome aqui e coloca aqui, isso é a nimesulida, tá, que eu acabei de baixar. Eu vou colocar isso na minha pasta, Ctrl X, deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Vou colocar na pastinha que o Quimera já está acostumado. Então, eu vou fechar a sessão aqui, não precisa fechar o programa, né? Só fecha o que está aberto aqui e vou abrir a Nimesulida aqui. Open. Isso aqui eu colei, né? Eu não colei. Eu cheguei na pasta e esqueci do Ctrl V. Ah, ele abriu no mar. Peraí. Legal. Download.
trazer aqui. Pronto, o mesolida está aqui, volta para o Quimera. E open. Nada. Está aqui. Mesolida. Então, ó, peguei a molécula no banco, né? Fiz o download, abri no Quimera, agora eu vou em ferramentas, Tools, Structure Editing, DocPrep. Se estiver tudo correto com a molécula, tá? Se a molécula não passar aqui no DocPrep, vai em outro banco, né? Vai no ChemSpy, pega e tenta novamente. Então aqui o DocPrep é só seguir aqui dando OK, né? Bem, bastante mecânico aqui, só para acostumar, né? Geralmente é para proteína, mas para pegar o ritmo aqui não específico, né? Muda a janelinha nessa daqui, a carga dá OK. Professor, sempre que a gente estiver tratando os ligantes, é não específico. Isso. Qualquer coisa que você for tratar, vai para o não específico. Tá? O ligante não tem necessidade, tá? Uhum. Mas para acostumar com a proteína, algum peptídeo, né? Sempre faço isso, até para fixar ali e ter uma janelinha para mudar alguma coisa. Tá bom. Tá? Então aqui ele mostra a carga, né? Aqui eu poderia alterar a carga, por exemplo, se eu tirar hidrogênio que está protonando, ou um grupo amino, ou está no grupo carboxílico protonado, que não é pH fisiológico, não fica protonado, né? Quem fica é um grupamento amino, mas vamos deixar a carga zero aqui, não tem nada aparentemente ionizável aqui, né? E aí ele aparece aqui embaixo que está processando, ó, running. Molécula unknown, né, desconhecida, rodando com DocPrep. Daqui a pouquinho ele fala que terminou aqui, né? E ele abre uma outra janelinha aqui, ó, que é essa janela aqui, que fica piscando aí. Costuma assustar os desavisados também, né? Está processando, tá? É só uma janela do Python que está processando aqui. Minimiza, não fecha, se fechar a janela ele para, tá? Aqui ele está com a rodinha aí dizendo que está processando e aqui está indicando que é o processamento. Está verificando todas as ligações, cada átomo, né, para marcar a posição correta. Bom, a hora que passar aqui, eu abro no Word, vou salvar, né, como nimesulida .mol2, porque mudou o formato, né? Se vocês abrirem o arquivo STF no Word, vocês vão ver que a formatação é diferente do MOL2, tá? Isso é visível ali como texto, né? E aqui processando. Vamos ver o grid, né? Enquanto processa aqui, vamos lá, não vamos perder tempo. Então aqui, refresh. Ó, voltou o prompt para a direita, o grid acabou, tá? Então agora nós vamos lá ver se correu tudo bem, ele está com 100%. Então vem aqui, ó, grid.out, ó, estava com 5.600, foi para 7. 2 cliques, passa para o lado de cá, apago o anterior, nomeio o novo, tá bom? Tá bom? Renomear, e a gente já volta lá para o refresh aqui, para aparecer, e abrir. Abrir sempre com o botão direito e o menuzinho, tá? Para ele entender o que você quer. Se der 2 cliques, né, ele não entende muito bem, às vezes não abre. Ó, então está aqui, né? A gente tinha lido todos os aminoácidos, a gente tinha olhado aqui 20%, 90%, acabou o cálculo, tá? Escreveu a energia, o grid de Van der Waals, a parte eletrostática, está tudo registrado aqui. E aí tem no roteiro, né? Vamos voltar para o roteiro. Cadê aqui? O meu navegador sumiu. Está aqui na mesolita.
Então, volta aqui, estamos já no capítulo, finalizando o 6. Na verdade, estou aqui embaixo, geração do grid. Então, fizemos. Bom, estava aqui no 6, eu dei o grid, observamos ali, demos o comando e verificar se gerou esses 3 arquivos. Gerou, o Alt, obviamente, gera sempre, né? Mas, na verdade, verificar se tem mais esses 2, grid BMP e NRG. Se estiver lá, o grid passou no teste. Tá? Então, vamos lá, grid BMP aqui, grid NRG aqui. Perfeito. Tá? Tudo pronto para fazer o docking na aula que vem. Então, se vocês conseguirem, pelo menos tentar chegar no box, etc., né? Se chegarem com o grid aqui, a gente acompanha. Se não, tentem ir acompanhando para a aula que vem, depois da aula, vocês executarem o doc. Se chegarem com o grid, melhor que vocês já fazem o doc. E voltar para finalizar aqui no Quimera. Ainda está processando. Provavelmente eu estou com muita coisa aberta aqui e ele está lento, tá? Mas a hora que processar aqui, o que eu vou fazer? Abro no Word, né, para finalizar o procedimento. Venho aqui no database, copio a molécula da nimesulida, né, que vai estar praticamente até aqui, e trago para o meu database. É Ctrl+C, Ctrl+V, vai lá embaixo, onde tem a última molécula, acabou aqui, né, @triplos, encerrou a S, dá 2 linhas ali de espaço, e cola a molécula aqui. Tem outra coisa aqui. Tá? Certo, Carla? Entendi, professor. Então, no nosso database vai ter pelo menos 2 ligantes. Isso. Tá bom. Tá? Uhum. Se tiver alguma dificuldade, para testar, né? Porque às vezes você coloca 2 ligantes, um não está bem formatado ali. Aí o dock não funciona. Aí a gente volta, tira, faz com um só, para ver se o grid está correto. Se uma molécula passar no dock, é o seu database que está com algum problema, certo? Entendi. Nesse seu exemplo, o senhor utilizou a nimesulida e o AS. Isso. E AS. Ó, agora acabou. Tá? Então vamos lá, finalizar. 3 minutos. Então aqui está pronto. Ele está com a janela esperando eu salvar aqui. Então, nimesulida. Tá? Ele já adiciona o sufixo, né? mol2 aqui, então não preciso colocar. Só expandir aqui para achar o save. Espero que ele tenha salvo na pasta. Doc. Vamos ver se salvou. Professor, se eu não me engano, o senhor salvou na pasta teste. Boa. Dentro aqui tem uma pasta teste. Teste, ou será que é a Thaís? Ou foi Thaís? Thaís. Thaís, ex-aluna da turma anterior. Eu acho que minha vista não está muito boa. Então, aqui, ó, eu vou associar, abrir com, escolher outro aplicativo, porque ele já está associado com Quimera, né? Ele saiu de lá. Então, aqui eu vou achar o Word. Pode ser o bloco de nota também, tá? Eu já vou direto no Word, porque eu já faço a substituição. Já melhoro o meu database. Ele só não vai servir para a aula que vem, porque é outra molécula lá. Depois eu uso outra coisa. Ó, então, eu cheguei aqui, ó, nimesulida mol2, que saiu do doc prep, tem esse no, né? Então, vamos lá substituir isso aqui por um nin, editar, localizar, e substituir. Então, ele já está com um no aqui, eu quero substituir, vou colocar um código de 3 letras aqui que eu vou identificar facilmente que é a nimesulida. Tá? Substituo tudo, pronto. Ok, 35 substituições, está aqui, ó. Nin. Tá? Aqui, se alguém quiser aprender mais, eles sabem fazer isso aqui, selecionar a coluna. Todos os nins estão aqui.
coluna é Ctrl Shift Alt, tá? No Word ele permite selecionar a coluna sem passar por todas as linhas. Bom, mas isso aqui é... Tá feito, salvo, tá? Sim. Seleciono tudo, selecionar tudo, Ctrl C, vou para o meu database, tá? Tenho aqui AS, vou tirar, né, que eu tinha duplicado o AS aqui, estava com pressa, não, e coloco a minha, opa, esqueci do principal, seleciona tudo, Ctrl C, Ctrl V. Aqui está a molécula da minha nimesulida, identificada, né? Aqui todas as características, nimesulida, ela começa aqui, tá? Dei 2 linhas aqui, 3 linhas, né? Separando aqui, não importa quanto. Não, se eu não me engano, acho que não pode ter uma linha só, tá? Pelo menos 2, mais 3. E vou salvar, tá? Bom, ele já tem o database, é só apertar aqui, salvar, database. Tá, ele vai dar essa mensagem que pode conter recursos não compatíveis, formato texto e tal. Ok. Aí a gente sabe o que está acontecendo. Salvou. Só que ele vai colocar isso aqui, né, como database.mal2.doc. Então, a hora que eu olhar aqui, onde estava o meu database, na pasta, na verdade não. Ficou bonzinho aqui. Tá, ele conservou aqui, ó, meu database, 30/10, 1856, perfeito. Ele não alterou aqui e manteve o formato. Se ele alterar o formato, vai aparecer aqui .docx. Se aparecer docx é terrível, tá? Se salvou como docx, não vai servir para nada, tá? Então tem que salvar como texto. Eu acho que eu esqueci de fazer isso, tá? Salva como texto e ele deve pôr txt aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho. Arquivo, salvar como, database, ó, formatação sem texto, tá? É sem formato doc, né? E só eu esqueci, tá? Ele salvou como doc e provavelmente alterou a molécula, esse database não serve mais, tá? Salvo como txt. E aí o que eu queria mostrar é que eu vou precisar renomeá-lo. Deixa eu ver onde é que ele salvou aqui agora, que eu perdi aqui. Database, estava lá, só não atualizou. Não, salvando o arquivo errado. Arquivo, salvar como. Aqui eu tenho que selecionar TXT, ele vai colocar o TXT. Tem que aparecer essa janela, tá? Pedindo se está correta a formatação. E aí vai aparecer como TXT aqui, ó, tá? Esse outro que provavelmente está inutilizado. Apareceu como TXT, o que eu faço? Renomeio aqui, fora do Word, ele abriu aqui. Renomear, cadê o renomear aqui? E simplesmente adiciono novamente mol2 aqui. Tá? Posso levar o TXT para lá? Para a máquina virtual? Posso. Ele está aberto aqui, tem que fechar. Posso. Se eu levar o TXT até a máquina virtual, eu tenho que lembrar de mudar o nome lá. Melhor mudar aqui fora. Tá? Ó, mudou, já associou com o Quimera novamente. Tá? O que eu tenho que fazer aqui? Tirar, como ele tem um database mol2 ali em cima, apago esse aqui, tá? Que já não serve mais.
E não pode ter esse 2 aqui, né? Que ele criou um segundo arquivo. Tem que renomear novamente. Tira o 2 e o nome volta o que eu preciso lá na máquina virtual. Prontinho. Carrego isso para a máquina virtual, está pronto para o doc. Fechado? Então, desculpa a demora, o atraso. Espero que tenham acompanhado. Se não acompanharam, revejam a gravação. E espero todo mundo com um grid, ou pelo menos com um grid com problemas para resolver na semana que vem. Pelo menos tentando. Perfeito? Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, Vou bom tentar dia. aqui, já baixei os programas, tentar na próxima aula já estar com o grid pronto. Tá legal. Perfeito. Obrigada, professor. De nada, Daniela. Até mais. Tchau. Até Tchau, mais. Tchau.